Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Obrigado mais uma vez pela presença, pela participação desse curso, que era presencial e se tornou agora online. Já faz um ano já, né? Nós estamos há um ano já fazendo isso. E nós queremos muito a sua participação, porque nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos dando sequência ao Livro dos Espíritos e nós queremos a sua contribuição, não é só a participação. A sua contribuição é muito importante. Qual é a contribuição? Você pode fazer uma pergunta, você pode tirar dúvidas, você pode discordar, você pode acrescentar. O importante é que nós, apesar de estarmos separados através de uma câmera, né, onde todos estão nos vendo, o importante é que você participe, que você esteja aí atento e que você divulgue. É muito importante para a gente a divulgação. Nosso objetivo é o estudo da doutrina e não tem outro. É só isso. Fazendo isso, nós já estaremos ajudando a muitas pessoas que não sejam somente do nosso grupo, do NED, mas outras pessoas também que possam eventualmente aprender, né, acrescentar e refletir em cima do que nós estamos estudando. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, José. Boa tarde a todos os amigos nedianos. É muito importante isso que o Zé falou. Eu tenho percebido, até no nosso grupo, muitos problemas que são colocados lá. Às vezes as pessoas pedem orações, né, porque nós temos um grupo de orações do Ceará de José, e a nossa querida Alcina, a voz maravilhosa Alcina, que é coordenadora do grupo de orações, junto com o José. E eu percebo que alguns de nós, nedianos, fazemos alguns pedidos que muitas vezes estão a explicação já que foram dadas, né? Então, há dúvidas, eu percebo que há muitas dúvidas entre nós. Porém, essa oportunidade de tirar as dúvidas, nós temos, não só eu, tem o Zé também aqui conosco, né? Pode ser tirada durante as nossas lives. E na maioria das vezes o que é colocado das lives nos serve para o nosso dia a dia. Porque o estudo não é o fato de nós conhecermos o livro dos Espíritos, pergunta a pergunta, né? Esse tal problema está na pergunta tal. Não, o importante é a gente entender, né? O mais importante aqui é entender as informações da espiritualidade. Não estamos aqui para sermos catedráticos, nem professores, não. Nós estamos juntos, refletindo, porque o NED é um grupo de reflexão. Eu não sou professor, o Zé também não é. Nós estamos aqui, nós simplesmente nos comprometemos a sermos os facilitadores desse estudo. Mas esse estudo precisa de vocês, porque todos nós temos problemas e com certeza vocês também. Então tragam as dúvidas, mesmo que não seja relacionada às perguntas que hoje é sobre a nossa infância terrena. Qual é a ligação da infância terrena com a infância espiritual? Temos ligações, a criança terrena é uma criança na espiritualidade, né? O capítulo 6, né? O item 6 do capítulo 7, que fala da infância. Vamos aproveitar. Com certeza, o que for colocado aqui vai nos servir muito para os problemas que estamos vivendo hoje. Verdade. Então, trago essa informação, mesmo que não esteja voltada ao estudo de hoje, mas algo que está incomodando você, né? Faz parte da doutrina, ou até tem dúvidas se o que tem a ver com a espiritualidade. Traga essa informação. Até porque o que ele está falando aconteceria se estivesse presencialmente também. Sim. Né? Quando a gente está dentro de um curso, tem algumas pessoas que são radicais. A gente não. A gente fala assim, não, estudamos o que tínhamos que estudar, vamos abrir para perguntas, para as dúvidas. Agora, tem muita gente que está nos assistindo que tem mais competência do que nós dois aqui. Com certeza. Uma delas é a Alcina, sim, nós temos a Marisa, pessoas que estudam, que leem, né? E pessoas que poderiam estar aqui também. Com certeza. Então, por isso que a ideia é interagir com vocês, tá bom? Vamos interagir. O Silvio Santos não tinha os universitários? Tá. Alcina e esse povo todo aí são os nossos universitários, porque muitas vezes elas nos chamam a atenção de alguma falha, nos corrige, né? Nos corrige. Então, isso é importante, né? Eu acho importante isso. Nós somos um grupo. Vamos dar uma boa tarde aqui para Joelma Ventura, Regina Lago, seja bem-vinda, Marisa Fente Pérez,
Mensagens de Maria de Nazaré, Delmira Ciccone Moutinho, tá aí. Ótima tarde com esse céu azul lindo de outono. Que bom, né? Parou de chover, pelo menos. Né? Carla Renata Capasso, boa tarde. Sueli Manfredi de Júlio, Alcina Medeiros, boa tarde. Grande Alcina. Quem mais aí? Vamos lá. Rosimeire Cortez Caetano, boa tarde. Márcia Franco. E o pessoal vai entrando. Vai avisando o pessoal, gente. Vai entrando. Eu sei que tem muita gente que acaba assistindo mais tarde, né? Mas quem tiver aí atento aí, quiser assistir ao vivo, é bom que a gente troque essas ideias aí. Com certeza. Então ele já antecipou mais ou menos o assunto de hoje, Nós né? vamos rodar o filme. Isso, né? O vídeo. O vídeo. E ele vai ser sobre o assunto que você falou da infância. Sim, da infância terrena. Qual é a ligação? Chama-se o capítulo 6 da infância, né? Qual é a ligação da infância terrena com a nossa espiritualidade? E vão colocando aí as suas perguntas, suas dúvidas, mas assistam agora, acompanhem e vão avisando o pessoal aí. Vamos lá. Infância. Perguntas 379 a 385. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode ser até mais desenvolvido se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criança de tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto? Quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto, já que não estão desenvolvidos. Sua inteligência é, de fato, muito limitada, enquanto aguarda que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem confirmar esta resposta. Os sonhos de uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? Assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobra a lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento que lhe é imposto pela imperfeição dos seus... Esse estado é uma necessidade, está na natureza e de acordo com os desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito. Qual é o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Porque a primeira manifestação da criança é o choro. Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que, se suas manifestações fossem todas de alegria quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E contudo as amais e acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma
que o amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não, pois é isso que vou explicar. As crianças são seres que Deus envia a novas existências, e para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo a uma criança má por natureza, suas faltas são encobertas por inconsciência de seus atos. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, é unicamente sobre elas que recai a punição. Mas não é somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual ressurge em toda a sua nudez. Esse caráter conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, ponderai que o espírito das crianças que nasce entre vós pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vossos. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus o quis, isto é, passando pela peneira da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis numa espécie de infância entre novos irmãos, e nessa nova existência extraterrena ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo ainda novo para vós. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estais acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É por isso que a infância não só é útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Vocês perceberam a importância desse capítulo? Ele fala dos nossos filhos. Muitas vezes nos perguntamos o que está acontecendo com os nossos filhos. Vamos perceber, quando ele fala assim que o organismo não está pronto, né, para o espírito que está reencarnando, ele quer dizer o cérebro. E todos nós sabemos que o cérebro, a formação do cérebro, ele só está pronta entre 7 e 8 anos de idade, às vezes até 10 anos de idade, para a reencarnação total do espírito.
Emmanuel já nos falava isso, André Luiz também, né? Que é quando o cérebro está completamente formado, e aí sim o espírito está reencarnado, pronto para iniciar o seu projeto reencarnatório. Do 0 aos 7 anos é uma adaptação orgânica do perispírito. Todos nós sabemos que o perispírito é a forma da forma física, ele é que faz com que nós tenhamos esse formato físico, que é lá que está registrado as nossas emoções, os nossos sentimentos e comportamento, e essas emoções, sentimentos e comportamento que são responsáveis pela nossa forma física, porque ela, por incrível que pareça, as nossas ações, elas modificam as nossas células. E automaticamente, às vezes, pessoas carrancudas, ficam com uma cara fechada, ficam uma cara amarga, né? Então, as pessoas alegres, elas são mais, os olhos são mais vibrantes e assim por diante. Então, nesse processo reencarnatório, a criança do 0, já do útero, quando está no útero, começa o processo de conexão do zigoto, né, que forma o óvulo, e começa aquele processo, o espírito que vai reencarnar já está conectado. Por isso que a gente, só dando uma lembrada sobre o aborto, mesmo quando está no primeiro dia, que realmente está confirmado que a mulher está grávida, e de alguma maneira você tira essa oportunidade de reencarnação, isso já é o aborto, né? Já está abortando, por quê? Porque quando o esperma fecunda o óvulo e ali ele se fecha para fazer com que exista o processo orgânico para que esse zigoto depois se multiplique por 2, ali já está o espírito reencarnando. Por quê? Porque quando existe o esperma começa a entrar na trompa de Falópio, o que acontece? O plano espiritual, antes, porém, quando existe o relacionamento entre homem e mulher, a espiritualidade não interfere. A câmara, né? Isso eu estou falando um relacionamento saudável entre casais saudável, porque um relacionamento não saudável, existe uma nuvem de espíritos se aproveitando disso, né? Uma promiscuidade, um relacionamento de forma errônea, né? Motéis, por exemplo, estão cheios de parasitas nas paredes que absorvem o fluido desse encontro, desse prazer, eles estão se alimentando. Isso é só para dar um passando, né? Não é o assunto de nós hoje. Então, é assim, nesse momento, o espírito já está feliz da vida, porque na realidade a fecundação espiritual se fez na espiritualidade. Quando o pai e a mãe concordam com o espírito de permitir que ele reencarne. A partir dali já existe uma forma mais central de que ali ele está vendo uma fecundação espiritual, um aceitamento, né? Estão aceitando o reencarne, está havendo um compromisso de papai, de mamãe e aquele espírito reencarnante. E dali, ao aceitarem, num determinado período em que vai haver a fecundação, porque não é porque aceitou que vai ser no mesmo dia, pode ser uma semana, um mês, um ano. Isso depende do projeto reencarnatório do espírito junto com o pai e a mãe, com o aceito do pai e a mãe. Dali por diante, esse projeto reencarnatório, existe todo um trabalho por trás disso, toda uma equipe, podemos ver isso no nosso lar. No nosso lar existe até o Ministério da Reencarnação, para vocês verem a importância da reencarnação. Existe um ministério só para isso, para tratar da reencarnação. Então, ao aceitar e começa a fecundar, no que fecundou, aí sim, que o homem e a mulher vai fazer sua higiene, né? Aí o que acontece? Aí os técnicos vão acompanhando aquele espermatozoide que está lá lutando pela fecundação. Eles escolhem o esperma correspondente ao espírito, a ligação fluídica, né, do espírito, e ali começa o processo reencarnatório. Na fecundação começa o processo reencarnatório. O espírito está feliz, está satisfeito,
vamos falar um caso normal, né? Normalmente é assim. Existem alguns casos que não querem, estão sendo forçados, né? Os famosos reencarnações compulsórias, mas essa é uma minoria. A partir dali, inicia-se o processo. Quando a criança, então, já no útero, a criança se desenvolvendo, tudo que o papai e mamãe está fazendo, ele está ciente, porque o espírito está presente ao nosso lado, né? Até o momento em que, às vezes, há uma discussão, por isso que às vezes existem muitos traumas provenientes do útero, né? Onde às vezes a gente faz uma regressão de memória até o útero, quando o caso está muito obscuro, né? As lesões estão muito obscuras. Ali no útero já começa a percepção da criança. Hoje já tem um trabalho muito grande a respeito disso, papai conversando com a criança, falando o nome, para que ela se sinta tranquila e amada. Nesse processo, o espírito está nos acompanhando. Quando ele reencarna, o que acontece? O espírito, quando a criança... Tanto é que a criança dorme 20, né, horas, normalmente. Né? Eu sei que tem criança que só dá uma canseira no pai e na mãe, né? Mas normalmente ela dorme 20 horas, 19 horas, 18 horas, né? Porque o espírito está se adaptando ao corpo. Ele está no mundo espiritual se adaptando ao corpo. Começa esse processo. E no mundo espiritual, onde é que ele está? Ele está livre. Ele pode estar do seu lado, pode estar na sua casa, pode estar acompanhando papai, mamãe, pode estar no mundo espiritual, recebendo instruções, mas ele está nesse processo. Então, é isso que nós temos que entender. Quando chega esse processo, quando chega no caso, aos 7, 8 anos de idade, tudo aquilo que nós construímos para aquela criança nesse período é muito importante. Como nós o tratamos, com o respeito que nós tratamos, com o carinho que nós tratamos, o que nós exemplificamos é importante. Porque não adianta você falar para a criança assim, não faça isso, e você faz. A criança não entende, até os 7 anos, ela não entende o que é isso. Ela fala assim, eu sou criança, eu não posso fazer. Ela não entende isso. Se papai e mamãe faz e não deixam eu fazer, é porque papai e mamãe não me amam. Pois eles fazem. Se eles podem fazer e não fazem, então não me amam. Por que eu estou sendo, de alguma maneira, excluído do meio familiar? Ele se sente excluído. Porque ele não entende o que a criança nesse período, o espírito sim, o caráter do espírito está lá, mas ele ainda não tem a parte orgânica de entender, ainda de ter a conexão da memória espiritual com a memória física. Ou seja, o cérebro não está pronto ainda. Então, ele é muito mais cognitivo, ele segue exemplos, né? Tanto é que você fala, quem vai ser quando crescer? Igual papai, né? Se papai é aviador, se é músico, e assim por diante, depois ele escolhe o caminho. Então, veja essa importância que tem. E o exemplo, mas eu sempre eduquei meu filho bem, eu sempre não deixei ele fazer isso, mas qual é o seu comportamento? Qual é a sua forma de vida? Será que você quer que seu filho seja uma criança educada? A pergunta é, nós somos educados à nossa volta? Nós somos educados, nós respeitamos os nossos filhos? Se nós não respeitamos, ele não vai entender o que é respeito. Então, esse processo. Aí, quando chega na famosa adolescência, né, que é quando o cérebro aos 7 se forma e começa a perceber seu mundo à sua volta. Ele começa a avaliar tudo aquilo que os pais passaram para ele, né? E e como enfrentar o mundo. Mas ele ainda não saiu da sua caverna emocional. Agora, quando ele chega aos 15, 16 anos de idade, ele sai da sua caverna emocional. Ele já decidiu o que é melhor para ele. Pode ser o melhor ou o pior para nós. Para ele é o melhor, mas às vezes para nós é o pior que podemos dar a eles. Só que ele tem toda uma bagagem, né, de exemplos, de informações que nós deixamos para ele. As personas que nós criamos para ele. E essa persona que nós criamos para eles vai confrontar com o caráter dele. Vai ser individual. Né? Somos seres individuais.
Aí se você fez tudo certo, vai, pô, mas eu fiz tudo certo, e realmente fez, tudo certo, e de repente meu filho se perde. É decisão dele, como é decisão minha guiar a minha vida. Não que eu tenha que concordar, mas eu fiz de tudo para que, de alguma forma, ele seguisse o caminho o mais correto possível. Mas o caráter dele em confronto com a personalidade, com as raízes familiares, podem ajudar ele ser menos conflitante ou mais conflitante com o mundo à sua volta. Então, isso, resumindo, é isso que os livros espíritos estão nos dizendo nesse capítulo. Que a criança que nós vemos todos os dias ao nosso lado é um adulto na espiritualidade. É um ser milenar que tem o seu modo de pensar, tem a sua particularidade, tem os seus princípios que ele já traz de várias vidas, tem os seus conflitos, que é mais importante. Se nós estamos nesse planeta é porque nós temos conflitos, e não é pouco, é muitos conflitos. Porque se fosse pouco conflitos, nós não estaríamos num planeta de prova e expiações que está passando pelo processo regenerativo. Estaríamos num planeta regenerado, trabalhando esses conflitos a menos. Então nós precisamos entender isso, que esses nossas crianças são adultos. E os nossos adolescentes, eu vou falar, é o nosso umbral terreno. A gente não fala tanto de umbral, quando desencarna. Olha aí o umbral terreno, que é quando nós criamos o conflito, né? É quando a pedra, o mar se encontra com a rocha, existe aquele conflito de ideias, é quando a criança, é quando o jovem realmente fica, a gente chama de o conflito da transição da pré-adolescência para a adolescência. Alguma pergunta, José? Eu tenho. Deixa eu só ver o pessoal que entrou agora. Vou dar uma boa tarde aí para a Cláudia Ribeiro. Claudinha, um beijo, minha amiga. Para você e para o Jô. E a Márcia Franco Nogueira, né? O pessoal está entrando. Beijo para a Lady Del também, minha esposa. Ela já mandou um coração. Ela mandou corações. Hoje o almoço só. Estava aqui, ó. Você está garantindo a janta, já, não, né? acho com certeza. Né? Olha só, vamos falar da atualidade em relação à questão das crianças. Vamos falar do caso do Henry. Os pais, né, ainda não está provado, eles ainda vão a julgamento, tudo. O menino tentando, e todo mundo está acompanhando esse caso, né, que mexe com a gente. Eu tenho um filho da mesma idade que ele. A agressividade, a violência. Onde que esse processo caiu no erro ali? Qual foi o erro? Porque eu acredito, e a gente tem observado, e é isso que a gente precisa tomar muito cuidado, e você vai entender onde eu quero chegar, que mesmo as crianças, elas já emitem o seu sinal daquilo que está acontecendo com elas, né? Ali é um espírito, às vezes até milenar, a gente não sabe, né? Muitas vezes, às vezes até mais velho que os próprios pais. Às vezes até mais velhos que o próprio pai, sem dúvida nenhuma. Então, no caso do Henry, parece que ele tentou mostrar, né? Os pais de hoje não observam os filhos. Não. A impressão que dá, principalmente quando você tem aquele tipo de relacionamento, né? E aí acaba tendo uma gravidez, não é que não desejada, mas aquela gravidez em que a pessoa não está preparada. Então, que tipo de planejamento é esse? Os pais que não estão preparados. Explica um pouco essa situação do Henry para a gente envolver vocês também e ver a visão que vocês têm sobre isso. Na realidade, todos falharam ali. Todos falharam. Tá aqui, né? Todos falharam. Na realidade, todos falharam. Todos. Porque quando se faz um projeto reencarnatório, a espiritualidade é assim, gente. Nós, quando estamos na espiritualidade, nós estamos sensíveis aos nossos erros. Eu não acredito, eu acredito que ninguém sentiu remorso na vida, né? Mas o remorso é uma bola de ferro que você não consegue arrastar, dói demais. Por isso que diz que quando nós somos os nossos juízes, não é Deus que castiga, nós que nos responsabilizamos em resgatar os nossos erros,
É uma dor, o remorso é uma dor insuportável. E quando nós estamos na espiritualidade, a gente promete tudo, porque quer resolver aquele problema. Não é assim que a gente faz às vezes, quando você está encrencado. Quando nós estamos encrencados, a gente faz o quê? Eu prometo, não, eu vou fazer, eu vou mudar. Senhor, a gente até não reza. Senhor, eu prometo que se a minha vida mudar, será que eu vou fazer? Eu vou dar cesta básica? A gente fica no desespero. E nós ficamos no desespero da espiritualidade. E aí ele fala assim, só que é o seguinte, você vai ficar por aqui uns 80 anos, não vai dar para reencarnar agora. Imagina o que acontece. Você fica correndo desesperado atrás de alguém para deixar, para voltar. E a espiritualidade nos acompanha sempre, sempre, nos orienta sempre, sempre. Mas ela não toma a decisão por nós. Não toma. Não toma. Deus não toma a decisão por mim. Jesus não toma a decisão por mim. Mas me ampara. Você quer colo, Newton? Vem aqui que eu te levo no colo. Mas a decisão é sua de vir daí até aqui. Mas eu estou paralítico. Faz a sua parte. Por que você está paralítico? Ah, porque é figurativo, tá? Que eu estou dando um exemplo. Então, eu tenho que ir de encontro a ele. Ele não vai vir de encontro a essa história que Deus vai de encontro a gente. Esquece. Nós temos que mostrar aquilo que Jesus falou. Jesus deu um bom exemplo. A mulher hemorrágica, aquele que subiu, aquele baixinho, que o nome que subiu, acho que foi Ananias, né? Subiu na árvore e começou a gritar: Jesus, Jesus, cala a boca, cara. Jesus, Jesus. Nós temos que ir de encontro para mostrar que nós realmente estamos arrependidos, estamos querendo mudar. Então, na espiritualidade, eu prometo tudo e fico implorando para que eu possa reencarnar para resgatar aquele processo. E o que deve ter acontecido com essa família? Só que os amigos, o que eles fazem? Olha, você não está pronto ainda. Não, mas eu quero. Você não está. Não, pensa o seguinte, ó, em vez de passar por tudo isso que você quer, você vai passar só por isso aqui. 20%, 30%. Tá bom? E mesmo assim a gente falha. Mesmo assim a gente falha. Quem falhou? Eles falharam. De alguma maneira, havia como evitar? Sim, havia como evitar. Podia passar por tudo? Podia. Em vez de matar, sei lá, de repente espancar, bater, prender, ou tratar mal, ou fazer doação. Olha, eu não quero saber. O que o Zé falou assim, não sei se é uma gravidez indesejada. É uma gravidez desejada. A pessoa pode até não falar assim. Quando fala assim, eu não estou preparado para ser mãe, ou não estou preparado para um filho e já estar grávido, da forma, não é o que se fala, é da forma como se fala, quero deixar bem claro. Não é assim, você fala assim, caramba, olha, e agora, hein? Nós não estamos preparados, mas tudo bem, não tem problema. Vamos dar o nosso jeito, né, amor? Vamos dar o nosso jeito, a gente vai dar um jeito aí. Eu sei que nós não estamos preparados financeiramente, emocionalmente, mas vamos dar o nosso jeito. Aí você está passando para a criança, que já sabe, porque quando... E outra coisa, aí está dizendo as perguntas aqui, isso está nas entrelinhas. A criança que foi rejeitada no útero da mãe, já sabia que ia ser rejeitada. Porque quando ela pediu para reencarnar, ela levou um monte de não. Um monte de não. Porque a mãe que quer aceitar, quer ter um filho, ela já ama o filho. E muitas vezes ela procura, vem comigo, né, vou te dar uma... não sei. Às vezes acontece isso. A mãe indo de encontro àquele, mãe de André Luiz, é um exemplo do nosso lar, ela foi de encontro às filhas indesejadas. As filhas não gostavam. As filhas, para quem lê o livro, era amante do marido dela na reencarnação anterior. Né? E ela, para poder resolver o problema, porque essas duas mulheres que eram amantes estavam perseguindo o pai de André Luiz, o marido dela, no umbral. Eles estavam perseguindo e maltratando ele. E ela, por amor ao marido e compreensão, né, compaixão pelas duas, foi de encontro às duas e a trouxe para o útero. De que forma técnica que isso aconteceu, eu não tenho como dizer. Né? Mas alguma coisa, o processo deve ter acontecido e ela aceitou por amor. Para poder
ajudar o marido, por tabela, né? Que ela queria, na realidade, ajudar o marido que ela amava. Então, por tabela, ela trouxe as filhas. Então, esse jovem que aconteceu e Nós estamos falando do caso do Henry, tá? Do Henry. Inclusive, esse jovem, ele sabia da possibilidade de desencarnar. Ninguém é pego de surpresa. Pode, Quem? O menino? O menino? Sim, Não, o menino sabia. O espírito, sim. Tá. Entendeu? O que foi dito aí hoje, também já foi falado sobre isso. Que, olha o que, logo no comecinho, que o corpo, o organismo, né? O organismo não permite que o espírito tenha consciência enquanto estiver em êxtase. Ok. Êxtase é o, né? O momento agora, estou em êxtase. Por exemplo, eu e o Zé estamos em êxtase. O que nós fizemos e o que temos que fazer está abafado. Nós temos uma certa intuição, mas a gente fala assim, eu estou com um pressentimento. Esse pressentimento é que eu tenho a informação. Na maioria das vezes, esse pressentimento não é espírito falando no nosso ouvido, não. Né? Porque tem a intuição e a inspiração. A intuição é minha. O que é a intuição? Eu sei que tenho algo a fazer e não faço. Ou sei que tem um perigo, já estou sabendo, porque já está no meu projeto reencarnatório, esse problema. Então eu tenho uma intuição. Inspiração é quando um amigo espiritual nos intui. Então ele já sabia o que ia passar. Ele já sabia que em determinado poderia. Aí que eu falo. Poderia. Mas eu tenho uma pergunta para você. Olha só, pessoal, no caso do Henry, tudo que a gente está falando aqui, ninguém está julgando ninguém, a gente ainda não sabe. A justiça claro. aqui da Terra ainda não resolveu. Sabe, tá. A justiça ainda não resolveu. Mas supondo que houve alguma coisa. Aí é a tal história. O pai, porque quem fez isso, né? Supõe, né? Uma coisa ainda está sendo. Ainda vai para julgamento, é o padrasto que fez. Qual é a responsabilidade do pai? Não é o pai e a mãe que são responsáveis, mas foi o padrasto que fez. Nós somos uma família espirituosa. Sim, mas o pai, qual é o papel do pai nessa situação? Por exemplo, será que o pai não percebia que a criança estava triste? E eu quero envolver eles nisso. Sim, entendi. Será que a criança não demonstrou sinais, mesmo assim ele ainda falou, não? Não tem uma ajuda nesse momento? Não tem um amparo? Tem, o tempo todo. O tempo todo, mas que eu falei, o tempo todo nós temos amparo o tempo todo. Inclusive, quando nós estamos prestes a fazer algo grave, gravíssimo, um exemplo, daqui a 1 ano, essa pessoa vai fazer um crime desse. Né? Porque essa situação, ela iniciou quando os dois se conheceram. O projeto já é assim. Não estou dizendo que é o pai e a mãe, né? Pode ter sido até um estranho que, de repente, descobriu que não foi o padrasto, que não foi a mãe, não foi... A gente está supondo. Mas digamos que nem tenha sido... Nós não sabemos mesmo. Digamos que foi uma pessoa, entendeu? Que preparou tudo isso. Tá? Como eu vou... Se eu, de repente, definisse o caso, eu estaria sendo leviano. Porque eu não sei... o Newton, não sei do projeto reencarnatório de cada um. De repente, essa criança, ele tinha que desencarnar do jeito que desencarnou por resgate pessoal. Pode ser que sim, pode ser que não. Nessa violência? Sim. Um exemplo. Não estou dizendo o que aconteceu, Zé, tá? Não estou dizendo... É isso que eu estou falando, entendam bem. Eu não estou falando... Isso é uma suposição. Que esse é o fato. Eu estou dizendo... A nível de projetos reencarnatórios, você imagina se essa criança que nos dá compaixão, inclusive esses casos acontecem para que nós mexa conosco mesmo. Mexeu comigo, mexa conosco, para que isso afaste de nós as nossas reminiscências, porque somos milenares. Já cometemos atos iguais, diferentemente. Ou até piores. Então, para que essa reminiscência fique longe da gente, essa compaixão, essa comoção que nos dá, vem à nossa tona. Isso é até uma autodefesa nossa, de saber que um dia, que nem o Zé comentou, podemos ter feito até coisas piores. Mas digamos assim, por isso que é importante,
Mas essa pessoa que fez esse ato cruel com essa criança e sair ilesa, um exemplo, nesta reencarnação, olha o compromisso que ela assumiu. E Jesus falou, nem mesmo um sextil deixará de ser pago. Não é castigo, é responsabilidade. É o que? É a expiação. Porque você tem que sentir, não na pele, mas nas emoções, a mesma dor. Eu não gosto de falar a palavra dor, mas não encontro outro para substituir. A mesma dor que você fez ao outro. E diz Jesus, através de Chico, que não é a mesma dor, ela é sempre amenizada. Então, o que acontece? Essa pessoa que, se foi o pai, se não foi o pai, mas a pessoa que foi cruel, Padrasto. que seja. Está sendo acusado. Se ele foi o cruel, foi uma crueldade, não foi? Tá bom, ele foi preso. Tá, é o suficiente ele ser preso, ficar 30, 40 anos? Não fica, mas ficar 30, 40 anos, ou até perpétuo é o suficiente para poder igualar dentro das leis universais da engrenagem a dor que essa criança está sentindo, e o pai e a mãe, se não estiverem envolvidos, estão sentindo também? Não. Ele vai responder da mesma forma. Aí você pergunta, então esse cara, ele reencarnou para matar essa criança? Não. Ele tinha essa tendência, mas ele poderia ser no último momento. Devia ter outros casos de violência. Então, de repente, nesse último momento, ele fala assim, não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. Porque todos nós vivemos nesse planeta para nos modificarmos. E a única forma de modificar é passando pela situação na qual nós trazemos conosco a nossa reminiscência. Então, que esse projeto, por mais cruel, é doloroso para quem tem filho. Eu não tenho essa idade, mas eu tenho 4 netos. Né? Eu não consigo nem imaginar. Então, essa crueldade, ela tem todo o projeto, porque se não fosse assim, a gente não podia acreditar em Deus. Porque um dos seus filhos, Deus permitiria que um dos seus filhos sofresse desse jeito para ensinar o outro. No meu caso, eu tenho 2 filhos, 4 netos, então eu falo assim, eu vou deixar aquele ali ser abusado porque ele... Não, é porque nós temos um grande compromisso, porque nós somos uma grande malha universal. E essa malha tem que estar afiada um com o outro e, ao mesmo tempo, harmonizada, porque se não fosse assim, a Terra não vai deixar de ser um planeta, no caso agora de regeneração, porque nós estamos regenerando todo aquele processo das provas e expiações. Fizemos o que fizemos em nosso passado, agora nós somos, de alguma maneira, nós temos que mudar. Eu costumo dizer para minha filha, né? Agora é assim, ou é, ou é. Se você não mudar, infelizmente, não tem mais lugar nesse planeta. Porque ele está se regenerando e aqueles que não têm condições de se regenerar já estão migrando daqui. Porque a sociedade tem que mudar. Queiramos ou não queiramos. Acreditando em Deus ou não acreditando, pode ser ateu, mas não é sendo ateu. Os seus atos... Não adianta você ser um católico fervoroso, um espírita fervoroso, se você não é aquilo que diz ser. Né? A Eliana Fernandes fez um comentário. Boa tarde, Eliana. Ninguém reencarna para ser assassino e nem para ser assassinado. Isso está no Livro dos Espíritos. Verdade, concordo. Esse caso foi fruto do livre-arbítrio de um possível psicopata e de uma mãe e um pai omissos. Ele foi vítima e só Deus e os mentores para poder desvendar a história. Nós vemos somente um lado. Sim, de qualquer forma, todos, se não tinham, agora têm uma ligação. Tomara que logo ele reencarne em uma família normal e que todos se reajustem. São coisas que podem acontecer num planeta inferior ainda como a Terra, mas vem a responsabilidade de divulgar a espiritualidade para que muitas pessoas sejam esclarecidas e orarmos pelas pessoas que ainda são violentas. Concordo. Em parte, viu? Porque é assim,
nenhum de nós é vítima. Nenhum de nós é injustiçado. Porque se nós fôssemos... Que Deus seria esse que permitiria que uma criança ser vítima de um psicopata? Como assim? Né? É assim, respeito, né? Mas vamos pensar. Injustiça no nosso planeta, injustiça humana, sim. Injustiça divina. Porque se essa criança é inocente, é injustiça. Ela foi injustamente, olha que eu concordo, ela foi injustamente assassinada. Mas seria ela... Deus permitiria que um filho seu que ama tanto, que nos dá oportunidade, que quer que a gente chegue à angelitude através dos nossos próprios atos, se nós somos responsáveis, o livro do Espírito também fala isso, que somos responsáveis pelos nossos atos. Então, você, só porque um psicopata me viu, achou que tinha que me matar, e me mata como um exemplo para a sociedade, será que eu não estou afirmando, é uma reflexão, será que seria uma justiça divina isso? Uma criança injustiçada, que não tem nada, tinha todo um futuro pela frente, né? Tantas possibilidades, criança que tinha tantos sonhos, na flor da idade, será que porque o cara é psicopata me tira da vida e ela foi injustiçada? É assim, eu respeito, né, e abro para reflexão a respeito disso, mas né, seria que onde está o meu Criador? Vou fazer mais um homem. Sim, o homem segue as leis de Deus. Você fala assim, mas quem fez isso foi um homem, não é? Ela está complementando ali, ela diz assim, ele foi a vítima. Espiritualmente não sabemos como isso. Aí tá certo. Não, vítima, é verdade. Nesse momento, é uma vítima, com certeza. Agora, como nós estamos falando de seres milenares com compromissos uns com os outros, aí uma coisa, eu tô com você. Precisava acontecer? Não. Não precisava. Ele podia desencarnar de AVC, de sei lá, coisa. Sei lá, uma doença grave, daqui a uns 2, 3 anos, ou tipo coisa assim. Mas precisava desse jeito? Não precisava. Desde que aquele que aqui reencarnou e lá na espiritualidade prometeu que não faria isso, não fizesse. Porque é só as problemas. Porque ninguém vem aqui na espiritualidade, nesse planeta, para cometer erros. Ao contrário, nós vimos aqui para não cometê-los. Esse é o problema. É que nem quando entramos numa escola, nós entramos o quê? Para tirar o diploma. E a gente fala assim, não, eu vou estudar. Só que muitas vezes não estuda. Fica de DP, até não passa de ano. Em vez de tirar o diploma em 4 anos, o cara tira em 8. Mas é uma decisão nossa. Agora, todos nós estamos tendo esta oportunidade nesse momento, por isso que a espiritualidade diz que é o momento mais importante da reencarnação humana. Esse momento que estamos vivendo é o momento mais importante, não sou eu que digo, é o Divaldo Franco, é Raul Teixeira e tantos outros que são realmente paracletos aqui na Terra, né? Por quê? Porque é o momento em que nós estamos transicionando para uma fase importantíssima. Não é do planeta, é da sociedade como um todo. Por isso que nós estamos enfrentando tantos absurdos na moral, na educação, na saúde, na segurança. Porque é o momento em que todos nós que aqui estamos prometemos um monte de coisa na espiritualidade. Só que nós não estamos cumprindo, alguns, né? Não estão cumprindo e outros estão cumprindo muito pouco. Eu concordo plenamente com você. Nesse momento ele foi a vítima. Ele tinha que desencarnar desse jeito? Não tinha. Se aqueles que se propuseram, até o pai, se por acaso o pai não for, acredita que se não é, né? Assim, conivente com isso, não, né? Não é, não. Cúmplice, então eu falo, se ele não for, até ele errou. Porque ele tinha que perceber, ele sabia que isso ia acontecer. E ele deve ter tido oportunidades de tentar amenizar esse problema. Mas sabe o que acontece conosco, conosco? É que nós estamos tanto cheios de problemas, nós estamos tão preocupados conosco mesmo,
que muitas vezes acabamos de não enxergar aqueles à nossa volta. Né? Nós estamos tão presos, mesmo aqueles que são pai, mãe, nós estamos tão presos ao nosso umbigo, nossas uma depressão, síndrome do pânico, porque a ansiedade está nos sufocando. O que é ansiedade? Eu fujo do agora, quero o futuro. Vivo num passado que eu não posso mudar. E vivo no futuro que eu não sei se eu vou chegar. E eu pulo o meu presente, que é tão importante, que é o presente que vai mudar a minha vida, e não o futuro. Então, eu vivo nessa ansiedade. E muitas vezes a gente bate de ombro. Não tô julgando o pai, não. Mas será que ele não fez assim? Mãe que sabe. Mãe que sabe. É mãe. Um desleixo, Isso, né? Entendeu? Faltou uma preocupação. Faltou uma preocupação, mais atenção. Porque ele deu sinais, né? Ele, por exemplo, para quem está acompanhando e sabe, essa criança não queria ir na casa, né? E talvez ele poderia ter investigado melhor. Sim, com certeza. Porque ele estava sendo coagido a não falar, ele estava preso, né? A criança não poderia falar, estava sendo ameaçada, né? Olha lá, a Márcia Franco colocou assim: injustiça aos nossos olhos físicos, porém, aos olhos do espírito, a criança que é um espírito tem seu livre-arbítrio de escolha e tem a energia que o rodeia de outras vidas. Verdade. E muito bem, perfeito. E tem um detalhe que nós estudamos hoje aqui, não sei se vocês perceberam, que a criança de 6 anos, né, que ele tinha, né? Eu acho que é 5 ou 6 anos, 5 anos, 6 anos. Era um 5 adulto, anos. gente. Era um adulto. Foi dito hoje aqui, se vocês prestarem atenção, se vocês viram o vídeo que passou, é um adulto. A criança até os 7 anos de idade tanto está com o pé mais do lado da espiritualidade do que do lado de cá. Tanto é que vocês sabem que até os 7 anos de idade vem ter amiguinho, brinca com um amigo invisível. Por quê? Porque só a família espiritual dele, os amigos, a família e os amigos espirituais vem visitar ele para ajudar nessa nova jornada. Então, brinca de carrinho. Tu brinca com meu amigo invisível. Não sei o quê. Não é amigo invisível, são espíritos que ele está vendo. Porque até os 7 anos de idade, como a pineal ainda não está intoxicada, a gente sabe que a pineal, para quem não sabe, é um cristal de apatita do tamanho de um arroz. Que se você pegar um arame, colocar aqui, daqui, ela fica bem no centro. Ela é a nossa antena receptora. Não é de mediunidade, não. Ela é a antena receptora da espiritualidade, das energias extrafísicas. Vamos esquecer espiritualidade, senão o pessoal vai pensar que é religião. É extrafísica. É extrafísica. A percepção extrafísica, o que não é físico. Então, é a percepção da natureza, é aquele que consegue chegar à natureza e se sente muito mais leve do que um outro. É aquele que... As mulheres, por exemplo, têm essa recepção através da menstruação ou da gravidez, que capta a energia da lua, né? E assim por diante. Então, nesse período, a pineal, que é um cristal, ela está completamente desintoxicada. Depois, a própria alimentação cristaliza ela. Alimentos que cristalizam ela. Os hindus, por exemplo, usam muito o curry, né? Aquele amarelinho, que diz que limpa a pineal. Eles põem na testa, mas também come muito. Tanto é que os indianos são os maiores intuitivos e inspirados, são os indianos. Por quê? Porque eles estão preocupados. Muitos nem falam em pineal, mas sem saber, eles acabam limpando-a. Porque alguns alimentos, acho que é curry e tantos outros, quando ele vai na pineal, ele desintoxica ela. Tanto é que você pode reparar, realmente esse negocinho amarelo aqui, que é o que eles passam aqui, né? Ou então um cristal de um rubi. Então, eles trabalham magneticamente ela. E nós, com a nossa alimentação ocidental, nós intoxicamos. Então, a tendência normal, já não utilizamos médios, por exemplo, utilizam e tal, e faz com que a própria pneu seja sempre funcionando. Né? Temos 3 comentários ainda, senão não vai dar tempo, já está quase 3 horas. A Márcia acabou de falar. A Carla Renata Capasso. Seja bem-vinda, Carla. Assim como o Henry, houve outros casos semelhantes em que até a estrutura familiar e a violência sem nexo aparente estiveram presentes. Verdade. Como entender essa praxe?
É o mesmo caso do Henry. Ou seja, é um compromisso, é muito difícil para a gente, aí, que estamos aqui enclausurados nesse corpo, e graças a Deus, né, com essa sensibilidade, essa compaixão, essa indignação, que nós somos abençoados por Deus, nós aqui que estamos indignados com isso, revoltados com isso, né, é uma bênção isso, é uma bênção, porque nós estamos indignados com um problema familiar, onde o compromisso deles era esse mesmo. Em algum momento o cara fala assim, não, eu não vou matar. Eu vou dar um tapa nele, vou dar um murro nele, mas eu não vou matar, não vou. Então, esse era o compromisso da família. Lembre-se que alguns séculos atrás, nós mesmos, então, eu com certeza, né, na época da Inquisição, ou alguns séculos atrás, antes da época de Roma, estávamos sentados na arena, pessoas simples do povo, torcendo pelos leões. E vendo crianças, velhos, mulheres sendo destroçados. E estávamos, era na hora do almoço, todo mundo brincando, comendo e tal, e isso aqui. Hoje, é absolutamente normal naquela época. Exatamente, absolutamente normal. Nosso histórico é esse. Eu não estou trazendo aqui uma informação mítica. Não, isso é uma realidade. Agora, só que graças ao Senhor Jesus, que nos trouxe a compaixão e nos ensinou a sermos solidários uns aos outros, nós hoje estamos indignados com isso. Graças a Deus estamos indignados. Mas esse compromisso acontece e vai acontecer, porque é um compromisso familiar que em algum momento vai parar. Algum momento vai parar. Né? Lembre-se, nós temos que lembrar o seguinte, gente, ó. A cada 4 minutos, uma pessoa morre de fome no mundo. 4 minutos de fome no mundo. Essa morte foi horrível, não foi? Agora você imagina você morrer de fome, que é uma coisa gradual. Não existe. Será que não existe castigo pior do que isso? Eu não acredito que existe castigo pior do que isso, você morrer de fome. Você vai definhando e seca. Nós temos uma foto daquela criança. Eu acho aquilo absurdo. Esse eu acho absurdo. Eu não conseguiria fazer aquela foto. Sabe por quê? Aquela criança curvada e um corvo, né, um abutre, esperando que a criança morresse na África para comê-la. E o fotógrafo bateu a foto. E ficou e rodou o mundo, e aquela foto ganhou o prêmio Putz, lá, sei lá como é o nome do prêmio. Gente! Será que o cara não tinha um copo d'água, não tinha uma bolacha no bolso? O cara comia o quê, ele, o fotógrafo? O que ele comia, aquele homem? Porque aquela criança morreu. Não é assim, não, ele viu lá, pegou a criança no colo, levou para se alimentar. Não estou gritando, eu nem sei quem ele é, mas aquela imagem me gravou até hoje. Entende? Então, onde estava a compaixão naquele momento? Graças a Deus e a nossa evolução individual, porque essa indignação do Zé, que tem um filho, tudo bem, mas isso é individual. É ele que construiu. A sua, que está aí indignado também, não se conformando, que acha que ele foi injustiçado, é sua. Você trabalhou para isso. Está de parabéns. Todos aqueles que estão indignados, revoltados com esse caso, nem tantos outros, é conquista de vocês. É essa conquista que vai levar vocês à angelitude. Passo a passo, cada um com o seu passo. Mas é isso que nós precisamos verdadeiramente. Estarmos indignados, né, com o que está acontecendo, mas jamais revoltados. Deixa eu ler o próximo aqui. Eliana completando. Como disse Jesus, o escândalo é necessário, mas coitado de quem o pratica. Verdade. Ele podia desencarnar de morte violenta, mas sem a crueldade do assassino. Sim. Poderia ter sido um acidente, etc. Podia. Mas muitos casos assim ainda acontece. Verdade. Né? Vamos lá para o próximo. Delmira Ciccone. A espiritualidade nos dá as provas, mas nós humanos que somos não conseguimos digerir tais atos.
Por isso que eu amo essa mulher. Tudo que eu sei é que me ensina. Não, mas É uma realidade. eu fico indignado. E assim, a gente não pode ter raiva, a gente não pode ter ódio. É difícil. A gente pode ficar indignado, a gente pode fazer uma prece, a gente não pode, a gente não pode se envolver, porque quem está nos assistindo, muitos de nós temos desequilíbrios emocionais. Sim. E a gente assiste, pega a televisão e vê um caso desse, a gente fica até pior ainda do que já está. A gente acaba ficando pior. Mas é importante, e eu lembro sempre assim, que a gente fique indignado, que é isso que você está falando. É isso que você falou. Que a gente se mobilize para isso. É verdade. A gente não pode começar a achar que tudo isso é natural. Normal. Isso acontece. Tem algumas cidades que são violentas, que você tem um assalto no ônibus. Eu presenciei isso. Eu posso dizer a cidade, não tenho vergonha de falar nenhuma, o Rio de Janeiro. Eu estava no Rio de Janeiro, estava tendo um assalto, né? Na época, estava lá na época da minha esposa. Eu até baixei a cabeça dela e falei, relaxa, baixa, fecha os olhos e não fala nada. E ele assaltando o ônibus, e ele desceu do ônibus, depois que ele assaltou, né? Porque a gente estava indo para Jacarepaguá, e entrou na casa dele. E o pessoal deu risada. Todos deram risada. Acharam engraçado porque ele desceu ali e porque aquilo se tornou natural. No Rio de Janeiro está assim. E não é só o Rio, em São Paulo e outras cidades também. Então, quando a gente começa a achar que isso tudo não é causa de indignação, não é causa de indignação, alguma coisa está errada. Se a gente não tiver sensibilidade para isso, o caminho fica mais difícil. E outra coisa, vamos falar de Divaldo, né? Que Chico e Divaldo falavam isso, né? Jesus, eu não vou falar de Chico e Divaldo, Jesus falou isso para nós, né? Perdoai os vossos inimigos. Quando ele falou perdoai os vossos inimigos, é a linguagem da época, né? A linguagem da época. Então, eles precisavam entender que não adiantava você ter ódio, né? Raiva de uma pessoa. Então, o que acontece hoje? Numa linguagem atual, nós temos sim que ficar indignado, porque isso nos alimenta e nos torna pessoas melhores. Mas não podemos ficar com raiva nem revoltado com aquela pessoa. Eu escuto muito assim, ó. Escuto bastante. E até eu já escutei em espíritas isso, né? No Facebook. Mais um CPF cancelado, quando um bandido é morto. Só que nós como espírita, ou estudioso, ou simpatizantes, temos que entender que bandido morto vira obsessor. Aumenta a falange de espíritos que não querem que a humanidade se cresça. Por que vocês acham, eu escuto muito isso, às vezes eu falo com as pessoas, eu falo assim, cara, uma alma tão boa morre, tanta gente ruim não morre. Por quê? Porque enquanto eles estiverem encarcerados aqui, eles não estão fazendo bobagem no plano espiritual, que é muito mais fácil, gente. Não é porque ele é invisível, não, porque lá existe uma falange imensa. Quando se fala em guerra entre o bem e o mal, eu escuto às vezes aí, não, porque às vezes psicografia, né, com todo respeito, né, e na minha ignorância, porque nós precisamos orar para os espíritos bons, porque o mal está vencendo, existe uma guerra entre o espírito. Não existe guerra nenhuma, não tem luta na espiritualidade do mal com o bem, não tem. A luta do mal com o bem está em cada um de nós, é individual, você sabia? A minha luta comigo é que atrai egrégoras, ou aqueles que são os afins, e me faz de mim pessoas como esse psicopata é. Ao nós criarmos raiva sobre ele, o que acontece? Eu estou alimentando ele através desses amigos que são deles. Eu estou me desequilibrando também. Entendeu? Então você cria raiva, nós sabemos que pensamento é a verbalização do sentimento. Palavra é assim, o pessoal diz assim, né? Palavra tem força, né? A palavra não tem força, a palavra é verbalização daquilo que eu estou sentindo. Então, mesmo que eu não diga nada, essa energia está na psicosfera, mesmo que seja uma energia teoricamente boa, né? Porque aí está com raiva de um cara que matou, mas essa energia é alimentada, alimenta a psicosfera e eles se utilizam para fortalecer
esses espíritos, né? Alexandre Eloy, boa tarde, Ô, Alexandre. meu querido Eloy, beijo. Boa tarde, meus caros amigos, um excelente final de semana. Estaremos sábado vendo sua live, você e Beni Coquito, Isso. né? E é isso que agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, só para encerrar, passar exatamente como é que vai ser aí os próximos passos. O Alexandre Eloy, que horas que vai ser? Você sabe, não? Eloy, dá para você colocar em horário Acho aí? que é às 20 horas. Eu tenho vídeo. Beni Coquito no programa Vozes que Brilham. Meu. Beni Coquito cantando no Vozes que Brilham. Vocês terão também no sábado, na página da Uzi Santos, vocês verão novamente aí o Divaldo Pereira Franco, Divaldo Franco com Eulália Bueno. Também vai passar também. Então, gostaria também de convidá-los a assistir a live de ontem à noite, que foi muito boa. Geraldo Lemos, falando de Chico, foi muito rico de informações, muito importante, foi muito bacana. Pena que tem muita gente, às vezes, assistindo, né, simultaneamente muitas lives, não tem oportunidade. Então, você pode, tá lá gravado, tá lá no site, lá no Face do Seara, tá no nosso YouTube, vai lá, você vai ver, Geraldo Lemos, foi muito bom. Eu aprendi muito a conhecer mais do Chico e gostar mais do que eu já gostava, né? Uma pessoa que se aproxima muito. Nós somos chicólatras. Isso. E aí nós temos essa programação toda aí, na terça-feira, as palestras espíritas. Continue assistindo a gente. A Delmira deu um recado aqui no final. Assim, às 19 horas, olha. Às 19 horas. É que ela já tá na fita, já. Né? Já tá, ela minha filha, tá tudo já. Ele vai cantar e vai contar histórias do Beni Coquito. 19 horas no Vozes que Brilham. Se você não sabe, procura lá no YouTube, no Facebook, coloca assim, Vozes que Brilham. Você vai encontrar o Beni Coquito lá, tá bom? E o nosso querido amigo Eloy, Alexandre Eloy. Então você vai... Que também cantou, viu? Assiste o Alexandre Eloy. Às 20 horas você pode assistir o Divaldo Eulália, imperdível. E o Divaldo andou falando umas coisas no início, eu estava assistindo, muito importante. Se você tiver a oportunidade, vai passar na página da Uzi Santos. Só colocar página Uzi Santos, você vai ver lá. Tá bom, gente? A Delmira Ciccone falou por último, que é aquela questão do... Só para encerrar, né? Esse papo. CPF cancelado, eu imagino uma mãe chorando, né? Pois é isso aí. A gente vai aprender... parabéns pela live, Geraldo Lemos. Alexandre Eloy tá falando. Ele estava na live. E a Carla Renata, que está a nossa companheira da Luiz Monteiro de Barros, o pessoal todo fala, realmente, foi muito boa a live de ontem. Foi muito bacana e a gente vai procurar trazer sempre, com né? Certeza. O departamento. Inclusive, eu conversei com ele, assim que a pandemia... ele vai vir fazer um seminário. Aí, como os rojões festivos, vai ser uns 3 dias com ele aqui, passeando para o Santos, fazendo um seminário. E se não puder, a gente faz por aqui mesmo. Também, né? Lógico, claro. Tá bom, gente, olha, valeu pelo assunto hoje. Eu puxei esse assunto porque... Não, foi importante. O assunto falava sobre a questão do espírito na infância e realmente mexeu comigo também. Mexeu com todos nós. Mexeu com todos nós. Graças a Deus mexeu com todos nós. Porque nós estamos melhorando. Graças a Deus. Mas que a gente não fique mal por isso. Com certeza. É aquela história que eu contei na semana passada. Eu não sei quem estava aqui semana passada, deve lembrar. Passou por um acidente, em vez de ficar curioso para ver se tem perna saindo, braço cortado, alguma coisa, ore. Nem precisa olhar. Faz uma prece, faz a tua oração e sai, vai caminhando. Pede que esse espírito possa ser amparado, se estiver desencarnado, e que as mães, os parentes sejam consolados. A mesma coisa vale para o Henry, vale para todo esse pessoal, por tudo que passou. Certeza. Faz a prece para a gente? Faço assim. Vamos lá. Bom, aproveitando hoje a live de hoje e o estudo de hoje, agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade que nos tem dado para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. E que de alguma forma, nós possamos fazer aquilo que Jesus nos pediu há 2000 anos, que é sermos a luz daqueles que vivem na escuridão. Se nós não pudermos iluminá-los pessoalmente, através de palavras ou até de exemplos, que nós possamos iluminá-los através de Jesus, dando a nossa consciência, o nosso desejo para aqueles que lá precisam, mesmo os criminosos, que possamos de alguma maneira doarmos. Compreensão vai ser muito difícil,
mas o nosso pedido transferir para Jesus a nossa, digamos assim, a responsabilidade de envolvê-lo e de alguma maneira fazer com que ele enxergue os seus erros. Aqueles que sofreram a dor da morte, como essa criança, com certeza no mundo espiritual já está amparado, de volta aos seus familiares e os em reencontro. E pedimos por ele, para que ele não tenha, que essa morte trágica não traga a ele em seu coração o amargor do ódio e da revolta e até mesmo da vingança. Que ele possa ser abraçado, acariciado por Jesus, que é o nosso modelo e guia, e foi o maior exemplo de perdão, porque todos aqueles na qual ele auxiliou em sua época voltaram-se contra ele. E mesmo assim, ele nos ama até hoje. Que tenha sido feita no dia de hoje a vontade dele e do Criador. E um dia, com certeza, essa vontade será nossa. Que assim seja. É isso, pessoal. Então, toda a programação aí a semana, palestras espíritas, tem o primeiro mês espírita de evangelização na quarta-feira, na quinta, nós temos os tratamentos às segundas e quintas, nós temos aí as cirurgias espirituais na quarta-feira também, mais cedo às 19 horas. Nos encontramos aí durante a semana. Todo dia às 18 tem aí. Todo dia às 18 horas, eu ia falar agora. O Evangelho, nosso Evangelho no Lar com Beni Coquito e Newton Júnior. Hoje já teremos tudo inédito agora, né? Tudo novo, já, né? Tudo já prontinho para vocês aí. Acompanhem pelas nossas redes sociais, pelas redes sociais do Newton Júnior, psicanalista 6. Acompanhem Beni Coquito, cerimônias. E todas as redes do Seara de José. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E muito obrigado pela presença de todos. Obrigado pelas informações e pela participação também. Tchau, pessoal. Fique com Deus. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da